Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 6. E nessa aula a gente vai falar sobre energia, sobre entusiasmo, sobre como a gente pode falar para realmente deixar as pessoas ali vidradas no que a gente está falando, por mais que talvez aquilo não seja o nosso jeito natural de falar no nosso dia a dia. Tudo bem, existe um jeito que a gente fala com pessoas, que a gente está ali numa roda de conversa, é o jeito que a gente conversa, e existe o nosso modo de apresentação. É quase como um teatro, né? Porque ali você está realmente numa posição de apresentador. Então, você não precisa ser uma pessoa que fale entusiasmado o tempo inteiro para conseguir falar entusiasmado durante uma apresentação. E esse extra de entusiasmo faz muita diferença, não só em entrevista, como também em apresentação já depois que você já está dentro da empresa. Queria então, antes da gente começar, que vocês refletissem um pouco sobre professores muito ruins e muito bons que vocês tiveram. Principalmente na época do ensino médio. Eu não sei, eu tenho a impressão de que na faculdade eu tive alguns. Pensem em professores que vocês gostavam bastante da aula e professores que vocês não gostavam da aula. Geralmente, o professor que a gente não gosta da aula, a gente não duvida da capacidade técnica da pessoa. Ele talvez explicaria as coisas de um jeito, ok, você sabe que ele sabe, manja muito daquela matéria. Mas é aquele professor que tem aquele tom de voz monótono, que é um professor que, né, fica mais olhando para o quadro, de costas para os alunos. É um professor que fala coisa muito, muito técnica, muito explicando, muito entediante. É um professor que se perde, às vezes, muito no pensamento. Então ele começa a falar alguma coisa, aí ele fala sobre outra, aí você já nem entende para onde ele está indo, o que ele está acontecendo. Professor que a gente não gosta. Geralmente fala mais baixo, fala mais para dentro, fala mais talvez usando uma linguagem muito técnica que a gente pensa, meu, por que você está falando tão difícil assim? Então, tão difícil de acompanhar, tão difícil prender minha atenção por 40 minutos ouvindo sua aula quando você fala desse jeito. Geralmente, professores que a gente não gosta, eles não têm mudança no pitch, então, no pitch, no que eu digo, na voz. Então, não é uma pessoa que tá falando aqui uma coisa, tá explicando, beleza, foi um pouco mais técnico, então eu entrei um pouco mais em detalhe, mas aí quando a pessoa vai mudar, então vamos mudar de assunto, ela muda a voz, ou ela não tem esses ups and downs ali. Professores geralmente que a gente não gosta. Não fazem pausas, eles não têm um momento em que ele quebra aquela explicação, às vezes ele fica ali na explicação, terminou um exercício, ele vai para outro exercício, é uma coisa que não vai muito para frente. Professores geralmente que a gente, né, não consegue prestar tanta atenção, ele fica ou atrás do computador dele mudando o slide, ou ele vai ali para o quadro e já volta, ele não usa o espaço que ele tem, ele não anda. Para mim isso era muito diferente pensando na época de, né, ensino médio, de cursinho, que os professores eles ocupavam tanto eu chamava de tablado, o palquinho ali deles, né? Andava de um lado para o outro, fazia aquela realmente preenchiam todo aquele espaço que eles tinham. E tinha professor na faculdade que basicamente ficava atrás do computador, mudando o slide, olhava para o slide, apresentava, falava isso, mudava o slide, a pessoa ficava ali naquela mesma posição. Isso é um negócio que faz a gente perder o interesse naquilo. É, professores que a gente perde a atenção. Que mais, gente? Vão pensando comigo. Não olhava para os alunos o suficiente. Talvez olhasse só para os alunos que estavam ali mais perto, ou de verdade só para o quadro ou para o slide, e era isso aí. Não fazia aquela coisa que te trazia realmente para aula. E professores bons fazem totalmente o contrário, né? Eles andam, eles passam, principalmente em turmas menores, que você pode andar inclusive entre as cadeiras. Isso faz com que você preste atenção naquele professor. O professor ele vai trazer um exemplo, ele vai trazer uma história. Que não seja necessariamente conteúdo o tempo inteiro, mas ele vai trazer talvez alguma pegada de humor aqui e ali, ele vai trazer os alunos, ele vai chamar atenção, ele vai mudar o tom de voz, ele vai, né, eu já falei sobre ocupar o espaço, ele vai usar linguagem corporal, ele vai usar gestos, ele vai olhar para o lado, ele vai olhar para o outro, ele não vai ficar aquela coisa parada ali atrás do computador. Esse tipo de coisa faz com que a gente preste mais atenção, porque aquilo é mais vivo, aquilo tem energia ali. Então a gente acaba sendo, né, é uma coisa mais magnética, a gente acaba sendo atraído para aquilo, por mais que às vezes a gente nem goste do conteúdo. Eu já tive professor, cara, para mim é uma coisa assim bizarra, que eu fiz fenômeno de transporte na parte de transferência de calor, que a gente chamava de FETRANSF 2, é,
com o professor foi péssimo. Eu achei que, caraca, calor era um negócio que eu não ia gostar nunca da vida. E depois eu fiz a matéria de trocador de calor e o meu professor era tão sensacional que, tipo, eu chegava mais cedo pra poder sentar mais perto da frente, né? Porque era sempre competição de sentar na frente da sala. Porque sempre tinha galera que queria realmente ficar mais perto porque só prestava atenção assim. Eu, em geral, sempre fui da galera do fundão, mas nesse professor eu queria sentar lá na frente porque eu ficava, tipo, vidrada na aula dele. E eu amei a matéria por causa dele. Tipo, gosto de calor? Sei lá se eu gosto de calor ou não, sabe? Porque eu tive uma experiência muito negativa com transferência de calor, uma experiência muito positiva com trocador de calor. Absolutamente responsável pelo professor. Eu sei que operações unitárias, para quem é engenheiro, né? Eu sei que é diferente quando você olha para uma coisa mais teórica ou para uma coisa mais aplicada. Mas eu acho que não foi isso, foi literalmente por causa do professor. Não sei se vocês têm exemplos assim, às vezes vocês não gostavam de história, mas teve um professor de história muito bom que te fazia se interessar por aquilo, que te fez se inspirar por aquilo, porque a pessoa apresentava de um jeito muito envolvente. E tudo isso tem a ver com todos esses elementos que eu falei. Não é só o tom de voz, não é só a escolha de palavra, mas é também a linguagem corporal, é o contato visual. Então, quando vocês forem fazer uma apresentação, lembrem disso, ensaiem isso, porque a gente sabe julgar muito fácil quando a gente tá assistindo alguém que apresenta mal. Mas quando a gente vai lá na frente, parece que tudo aquilo desaparece. Você sabe que você tem que gesticular e quando você vê você tá com o braço cruzado, com a mão no bolso. Então, você sabe que você tem que olhar para as pessoas e você escolhe o seu gestor tá ali na frente, você olha só pro seu gestor, não olha para mais ninguém. Você sabe que você tem que preencher o espaço, mas você fica atrás do computador ali mexendo no slide. Por mais que você tenha um clicker que você poderia andar, você não vai, você fica ali paradinho, você fica só apontando. É normal, porque isso é falta de prática. Mas não se acomodem nisso, de pensar, não, é natural, eu sou mais introvertido. Naquele momento, é necessário que você tenha mais energia. Ai, Rita, mas às vezes eu faço apresentação e é uma salinha pequena e todo mundo fica sentado. Posso ficar sentado? Não. Não fiquem sentados, gente. Apresentar sentado é um negócio que você já perde ali metade da sua energia só de ficar sentado. Se todo mundo ficou sentado, já aconteceu isso comigo, de tipo, alguém apresentou antes de mim, né, alguma outra pessoa do time, sei lá, tinha duas pessoas para apresentarem. A primeira apresentou sentado. Aí você pensa, ai, mas eu vou ficar eu em pé? Vai. Você vai pedir para ficar em pé. Você vai falar, não, eu quero andar. E você vai para perto de onde estiver projetando e você vai apresentar em pé. Porque em pé você consegue andar, você consegue não só olhar para as pessoas diferentes que estão ali naquela sala, mas você pode se aproximar delas também. Então, quando você anda de um lado para o outro, aquilo automaticamente te força a olhar para a sala toda. Gesticular é uma coisa que, para quem é mais quietinho, mais discreto, a pessoa não gosta de gesticular. Mas aí eu vou dar um desafio ou uma dica de exercício para vocês, que é quando vocês forem apresentar alguma coisa, façam primeiro, coloca a câmera. Câmera é maravilhoso porque a gente pode se ver, né? Não é só pegar o feedback dos outros, a gente pode realmente assistir como se fosse outra pessoa. Você vai posicionar a câmera e você vai fazer a apresentação como você está pretendendo fazer, beleza? Você vai falar, você vai apontar, você vai blá blá blá. Gravou. Depois disso, você vai colocar para gravar de novo e você vai forçar mesmo, de um jeito que você vai falar, pelo amor de Deus, ninguém nunca pode me ver o que eu tô fazendo aqui. No meu caso, eu gesticulo muito. Vocês imaginam, o meu vídeo forçado era tipo. Porque pra eu forçar o negócio é muito maior, né? Porque eu já naturalmente gesticulo mais. Não sei se naturalmente, eu aprendi também a usar muito mais minhas mãos para falar, porque isso puxa a atenção da pessoa. Quando eu falo puxa a atenção da pessoa, eu literalmente puxei com a mão, entendeu? Mas enfim, você vai colocar pra gravar e você vai exagerar. Você vai exagerar tanto suas expressões faciais, você vai exagerar sua gesticulação, você vai andar mais, você vai falar de um jeito muito mais intenso, muito mais absurdo, que você pensa, se alguém falar desse jeito da minha empresa, eu vou dar risada na cara da pessoa. Mas você vai fazer essa coisa teatral que pra você vai sentir muito forçado. Depois você vai assistir os dois. E você me conta em qual mais você se sentiu preso na apresentação. Ou mostra pra alguém. Nessa hora você pode mostrar, sei lá, mostra pra alguém que você confie, né? Namorado, namorada, amigo, melhor amigo, mãe. Fala, assiste os dois, qual é melhor? Mostra o exagerado, por mais que isso, né, te doa, porque você fez aquilo, sabe, se sentindo desconfortável, você quis falar e você quis gesticular e você quis apontar pra uma coisa e você foi muito mais intenso e você sofreu com o que você estava falando e você se empolgou quando você fala, olha que incrível esse dado, você
É um negócio exagerado, exagerado. Mostra pra alguém. Eu aposto, assim, com muita confiança de que 90% dos casos as pessoas vão preferir o seu teatral, o seu exagerado. E você vai falar, você tá zoando. Não, mas geralmente a gente também prefere quando a gente assiste. A gente tem vergonha quando a gente tá fazendo, quando a gente tá gesticulando, quando a gente tá fazendo caras e bocas e blá. Mas quando a gente assiste, a gente vê que é realmente muito mais gostoso de assistir aquilo do que de assistir aquele mais paradinho, mais controlado que a gente fez no início. A gente fala, Rita, mas no mundo, né, de trabalho profissional não vão achar ruim? Não vão achar ruim. Ninguém vai achar que por você gesticular, por você ter energia e paixão, aquilo é ruim. Eles procuram isso na entrevista e eles continuam procurando isso ao longo do tempo. Então, energia, brilho nos olhos, entusiasmo, quando você faz uma apresentação, as pessoas falam: caraca, essa pessoa realmente acredita no projeto dela. Essa pessoa realmente acredita na solução que ela está propondo. Deixa eu ouvir direito, deixa eu prestar atenção, porque olha o quanto que ela está gostando do trabalho dela. Olha o quanto que ela está com orgulho do que ela está fazendo. Então você vai fazer essa coisa exagerada. Rita, preciso fazer isso no dia? Não. Mas só de fazer o exercício enquanto vocês estão se preparando, né? Estou preparando em casa. Quando vocês estiverem, né, fazendo esses ensaios na frente do espelho ou gravando, façam sempre mais teatral. Sempre mais teatral. Porque é natural que na hora você tenha muito mais vergonha. O nervoso que você tem ensaiando a apresentação na frente do espelho é um. Na hora ali é uma coisa completamente diferente, porque você tem pessoas realmente te olhando, o seu instinto é se encolher, é se diminuir, é gesticular menos. E aí, eu lembro quando a gente fez esse exercício na Raiz, onde a gente tava, né, um filmando o outro, a gente dava feedback também um pros outros, e a gente teve que fazer essa coisa de exagerar. E no primeiro vídeo, um dos meninos do meu grupo, ele queria gesticular, mas ele ficava só, o movimentinho dele ficava só aqui, ó. Ele mexia, não sei se dá pra ver. Ele ficava mexendo a mão, ele ficava aqui, ele até queria, mas o ombro e o cotovelo dele não saíam do lado do corpo dele. Ah, deixa eu voltar aqui. É, ficou bom? Ficou. Ele ficava com o cotovelinho aqui e ele mexia e ficava aquela mãozinha de Tiranossauro Rex, assim, sabe? Porque era tipo. Ele ia, mexia, mexia, mas o cotovelo grudado. Aí a segunda vez, quando ele teve que exagerar, que ele soltou aquele cotovelo, cara, mas ficou tão melhor. E quando ele mesmo assistiu, ele falou: gente, tipo, eu nunca reparei que eu ficava com o cotovelo grudado no corpo. E quando você assiste aquilo, aquele movimento, você vê que a pessoa quer movimentar, mas aí a pessoa se para, se prende. Porque é a vergonha, é o nervosismo ali da hora. Então, quando você faz o exercício de exagerar, que você aprende que você pode estender os seus braços, e que você pode fazer coisas mais teatrais, você pode fazer caras e bocas e na hora você não vai fazer daquele jeito. Por mais que você tenha ensaiado várias vezes daquele jeito, porque naturalmente você vai se retrair. E quando você se retrai de uma coisa bem teatral, você ainda assim continua com bastante energia. Se você ensaia de um jeito já bem contido, na hora você se esconde. Você sempre vai diminuir. Você não vai ficar mais teatral na hora. É muito raro alguém que vá pro outro lado. Geralmente a gente fica com vergonha. É natural nossa, a gente quer se esconder, né? Quando a gente tá numa situação em que a gente se sente vulnerável, a gente quer se esconder. Então você não vai ampliar o seu movimento porque está nervoso. Você vai diminuir. Então ensaiem sempre de um jeito mais teatral. Então, essa é a minha principal dica para quando vocês estiverem ensaiando. Mas, gente, lembre, tom de voz alto. Mudem o tom de voz. Você não precisa falar o tempo inteiro. Se você está ensinando uma coisa técnica, é natural que a coisa vai ficar um pouco mais flat. Você vai explicar, aqui nessa tabela a gente está vendo tais dados, esse gráfico, olha só como a gente está aumentando, blá blá blá. Mas olha aqui, nesse outro gráfico já tem outra coisa. Você já mudou a sua voz. A pessoa, se elas estiverem se perdendo, já. Opa, o que ela falou? O que aconteceu? Você trouxe a pessoa de volta. Então, permitam essas variações. Ah, outra coisa que é importante falar. Pausas são ok. Lembrem de respirar, porque não só você precisa de um momento para respirar, como a sua plateia também precisa de um momento para absorver o que você falou. Então, para quem fala bastante, às vezes a gente quer falar demais. Esse é o meu problema, definitivamente, assim. Quando eu tô falando, principalmente se eu tô nervosa, eu não paro. E aí, de repente, passou 15 minutos e eu tô tipo, meu Deus do céu, ofegante, porque eu não respirei direito. Isso, de novo, vem com prática, né? Mas, pra mim, sempre lembrar de respirar e um pouco antes da apresentação. Lembraram, beleza. Respirei. Então, soltei o ar, puxei o ar,
fazer um exercício de respiração para acalmar um pouco, né? Diminuir um pouco o batimento cardíaco. E lembrar mesmo durante a apresentação, quando você terminou a frase, tudo bem parar, respirar e continuar. Eu sei que quando a gente tá nervoso, parece que o nosso próprio pulmão não funciona direito, né? Parece que não entra o ar direito. Mas se permitam fazer pausas para respirar, porque enquanto você tá respirando, talvez a sua audiência também tá falando, ah, não, fez sentido. E em momentos específicos que você queira realmente que aquela mensagem tenha impacto, a pausa tem um efeito muito legal. Então, quando você fala, e depois dessa análise a gente descobriu que as pessoas gastam em média 40 minutos por dia fazendo isso. E aí você deixa uma pausa ali. A pessoa vai ficar tipo, uau, tá ligado? Fica aquela coisa, aquela expectativa, aquela. É massa. Então, usem a pausa com consciência e se permitam pausar para respirar. Respirar tá tudo tranquilo, tudo show, beleza? Silêncio não é proibido em apresentações. Contato visual, preencham o espaço, né? Então andem, olhem para as pessoas, gesticulem, ensaiem com uma coisa mais teatral, falem para fora. Quando as pessoas falam para dentro, é muito difícil manter a atenção. Você pode ouvir a pessoa. E tem pessoas que falam baixo, mesmo quando elas falam para fora, o volume é baixo. Tudo bem o volume ser baixo, mas projetem a voz de vocês no limite seu, né? Não tô falando pra ninguém falar do jeito que eu falo. Eu consigo projetar bastante minha voz. Minha voz não é das melhores, eu acho minha voz, aliás, bem irritante. Mas se eu precisar falar com um grupo grande de pessoas, eu não preciso de microfone, eu consigo falar no gogó mesmo, assim, consigo projetar bastante. Mas mesmo que você tenha uma voz mais baixa, tá tranquilo. Minha irmã tem uma voz super baixinha, super doce, assim. Mas se ela precisa falar e ela fala pra fora, as pessoas entendem, as pessoas ouvem, né? É muito mais o lance de como você como fala isso? Não é dicção, mas é quando você mexe a boca, eu não sei, mas o verbo qualquer. Cara, esse vídeo vai ficar bizarro, né? Eu fiz 1000 caras e bocas e agora eu fico aí, tipo, o quanto você não é gesticula, enuncia. Enuncia. Lembrei. Então, enquanto você enuncia a palavra. Então, não falem para dentro, abram a boca, projetem isso para fora, falem as sílabas, né, bem enunciadas para que as pessoas entendam o que você está falando. O contato visual, linguagem corporal, é isso, gente. Não fiquem presos, não botem mão no bolso, não cruzem os braços, não se escondam atrás do laptop, peguem um clicker e andem pela sala. Façam que as pessoas se sintam engajadas mesmo fisicamente. Se é por computador, não tem o que fazer, né? Acontece. Aí, essas dicas acabam não acontecendo, mas de novo, ó, aqui eu tô aqui por computador, nem ao vivo, vocês vão me assistir em algum outro momento. Espero que vocês sintam que eu tô conversando com vocês, porque eu tô aqui gesticulando, tô aqui me mexendo, tô aqui olhando, né, pra câmera. Então, pra quem for fazer apresentação por computador, por, né, online, olhem pra câmera em vez de olhar pra tela, porque, né, diferença. Então, olhem pra câmera e realmente engajem com o seu público. Mas se for presencial, andem, usem o espaço e se divirtam. Eu acho que, assim, a apresentação é uma coisa divertida, é uma coisa. Eu sei que vocês vão pensar, Rita, você acha isso? Mas, gente, não é. Eu era tímida pra caramba. Eu era do tipo que ficava assim. Mesmo não me leve uma vez, a gente teve que fazer um workshopzinho de apresentação. E eu fiquei tão nervosa que, quando eu terminei, a primeira coisa que fizeram de pergunta pra mim foi: Você tá bem? Porque eu, aqui em mim, olha só que tranquilona, gente. Mas eu aqui tava toda manchada. Eu não sei se tem alguém aí branco. Que eu não fico só vermelha, tipo vermelha. Eu fico com mancha. Eu tava com uma blusa com, né, mais abertinha. E aqui, tudo pipocado. Parecia que eu tava tendo uma reação alérgica. Não era só nervosismo. Então, eu entendo nervosismo. Mas quando você ensaia, principalmente quando você ensaia de um jeito mais teatral e você vai apresentar, é um negócio que é pra ser descontraído pra você também. Beleza? Quando a gente tenta fazer um negócio muito técnico, quando a gente coloca na cabeça que a gente não pode errar, cara, errar, igual agora, enunciar, eu fiquei aqui tentando lembrar como que era falar enunciar. Beleza, sabe? Quando a gente esquece alguma coisa, bola pra frente. Então, tirem um pouco a pressão que é a apresentação ter que ser impecável. Porque quando você torna aquilo muito mais um diálogo, uma coisa mais
leve, não só a sua linguagem corporal vai ser muito mais warm, muito mais que traz as pessoas para você mesmo, né? Que faz as pessoas se sentirem conectadas com a sua apresentação, mas também você vai se sentir, você vai tirar um pouco da pressão. Tipo, tudo bem se você esquecer de alguma coisa, se tiver que olhar, falou uma palavra errada, dá uma risada. Tá tudo bem, beleza? Deveria ser um pouco mais leve. Não deixem apresentações de TCC, de projeto de estágio, projeto de trainee serem, né, um fantasma na cabeça de vocês. Ensaiem de um jeito leve, que isso vai ser muito melhor pra quem tá assistindo, vai ser muito melhor pra vocês também. Show? Ai, ficou mais longa do que eu imaginava essa aula.